Boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um ok aí, quem tá me ouvindo direitinho. Boa noite a todos. Daqui a pouco a Bárbara, eu vou chamar a Bárbara para poder entrar e fazer um bate-papo sobre o diesel, né? Euro 6. A gente está no portal do reparador, né? E a gente resolveu fazer essa live, né? Visto essa pandemia que a gente está vivendo, para a gente poder falar um pouquinho de diesel e ampliar os nossos conhecimentos em torno do que está vindo, né, pela frente em termos de diesel, em termos de tecnologia, em termos de tudo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, dá um joia se vocês estão conseguindo me ouvir agora. Boa noite a todos. Tamo junto. A expectativa é grande. É... Essa é uma iniciativa do Portal do Reparador para a gente poder entender um pouquinho mais do que está vindo pela frente em termos de tecnologia, em termos de novos produtos, soluções, né, o que, que a gente deve fazer em termos de conhecimento, de aprendizado. Vai ser um bate-papo bem legal. Vamos aguardar um pouquinho a Bárbara mandar o convite, eu já coloco ela no circuito e a gente já inicia, tá bom? Boa noite a todos aí que estão entrando agora. Vamos ver se ela vai mandar o convite. Já acabei de falar com ela aqui. Alexandre, tá aí na expectativa, né, Alexandre? A gente já iniciou. Renato também, Inovar tá entrando aí para poder dar um apoio pra gente. Muito bom. Bom, espero que a Bárbara tava tendo um problema de conexão, né? Com a conexão dela lá na casa dela. Vamos ver se ela já entra, assim que ela entrar, eu já adiciono ela aqui pra gente poder bater esse papo, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o portal do reparador e um pouquinho também da minha experiência, né? Na área de diesel, nessa área de reparação automotiva, engenharia, como um todo. Opa! Acho que ela vai entrar aí. Opa! Boa Epa, noite! boa noite, pessoal. Boa noite. Você consegue virar assim sua câmera, Vlad? Consigo? É porque eu estava carregando o celular. Ah, não, Vê então se tá você me bom. ouve agora. Pera aí, eu vou conectar o carregador aqui. Você Aham, me ouve? sim, te escuto. Tá bom. Então eu vou deixar o carregador ligado. Beleza? Aham, Tranquilo? tranquilo. Você está me Pessoal do escutando bem? Portal Amigo do Reparador, Vlad, seja bem-vindo, né? Hoje o Vlad está abrindo a live aí pelo o canal do Instagram do Portal Amigo do Reparador. Muito feliz pela sua presença aqui com a gente, Vlad, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vlad, conta um pouquinho da tua história, junto lá na Fiat, né, no Islo, foi bem rapidinho, aí você já tinha mudado de empresa, eu trabalhei um pouquinho com você, mas você foi instrutor do Senai aqui de BH,
é instrutor de treinamento, deu muitos treinamentos. Conta pra gente, compartilha um pouquinho da tua história e desse assunto que você vai trazer no dia de hoje. Conta a sua história, compartilha aqui. Tudo bem, vamos lá. Bem resumidamente, eu comecei na área automotiva em 1996, né, como aluno do Senai, fiz mecânica, depois fiz diesel, depois fiz eletrônica no Senai, fui instrutor lá do Senai também, na parte mecânica, durante 8 anos, né. Depois eu fui para o ISVO, trabalhei como instrutor no ISVO, formei em engenharia elétrica, né. Depois fui para São Paulo, trabalhei no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Lá foi onde eu aprendi bastante como funciona o motor, como o motor trabalha, como ele deve operar. E a gente fez alguns desenvolvimentos, alguns projetos para o COI na época. Né? A gente fez um gerador etanol usando um Scania DC12, né? Foi um projeto assim, bastante reconhecido, né, na época. Depois eu voltei para a Fit Powertrain, trabalhei 8 anos lá, na parte de industrial, né, com motores diesel para máquinas agrícolas, construção, ônibus, caminhão. E atualmente eu trabalho na FCA fazendo o desenvolvimento da calibração Procore P7, L7, que a gente vai falar um pouquinho, né? Mais para leve. E o Rota 2030, que está vindo aí a partir de 2020, 2021, que é um desafio que a gente vai estar enfrentando aí nos próximos anos. Tá? Muito bom. Bom, para quem entrou aqui, entrou pelo canal da Oficina, pelo canal do Portal Amigo do Reparador, Vladimir Pires, ele é engenheiro, ele trabalha hoje muito com a questão de desenvolvimento de gerenciamento eletrônico do motor, muito forte na área diesel leves, né, como se fala assim. E a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Vlad sobre a questão do Euro 6, o que isso vai trazer com os impactos da Rota 2030 para os reparadores da linha leve diesel. Então, se você chegou, grava aqui, fica aqui na nossa live, faz pergunta, que o Vlad vai responder, eu vou ajudar também. Vlad, você que tem essa experiência aí com a área de diesel, calibração de injeção, toda essa área de pesquisa e tecnologia, que é a área que você trabalha com desenvolvimento mesmo, desses sistemas de gerenciamento. Além disso, você dá treinamento, né, Vlad, pelo Brasil. Sim. Você é referência aí, dá treinamento na linha diesel leve, né, dá treinamentos aí. Explica para o pessoal o que é essa questão do Euro 6, que vem das emissões poluentes, essa evolução para a gente conseguir chegar, o que isso vai impactar hoje na linha diesel com a Rota 2030. Vamos lá. A gente tem que começar falando um pouquinho lá de 2012, né? Quando a gente teve a mudança, né, migração do Euro 3 no Brasil para Euro 5, a gente chama de PL6, né? P7, L6, que é P de pesados e L de leve. E em 2012, a gente adotou no Brasil as mesmas normas do Euro 5 europeia, né, utilizada na Itália e em outros países europeus. E a gente tem, né, vários congressos internacionais que ocorreram, governamentais, e foram firmados alguns acordos, né, para a redução das emissões de CO2, que são os gases de efeito estufa, né, e também melhoria da eficiência energética dos veículos automotivos, principalmente para os grandes centros e para as grandes cidades que utilizam esse tipo de mobilidade. E foi proposto uma redução contínua, né, das emissões dos gases poluentes dos motores diesel a partir de 2012, e a partir de 2020, 21, né, 21 agora, a gente começa os trabalhos de desenvolvimento de motores, né, aqui no Brasil para Euro 6, para outra fase, para a segunda fase, né, que é bem mais pesado, para a gente conseguir atingir os limites que foram propostos, que foram estabelecidos nesses encontros, nesses congressos que ocorreram entre os governos. E isso faz parte da meta de redução das emissões de poluição de veículos, né, automotores nos grandes centros. Então a gente está falando aí de redução de CO2, né, que é o principal gás de efeito estufa, que atrapalha realmente essa mudança climática no mundo. As emissões de NOx, de particulado, principalmente, que são os principais poluentes, né, do diesel, do motor diesel, vamos dizer assim. E a gente teve essas metas orientadas pelas normas que vêm lá da Europa. Se a gente for pensar bem, Europa, Japão, Ásia, né, vamos dizer assim, os países mais desenvolvidos, eles estão
nesses patamares mais avançados de redução de emissão. E a gente segue, né, essas normativas que vêm lá de fora, tanto a Europa, como os Estados Unidos, como na Ásia, vamos dizer assim. Visto que nossas empresas aqui Então, essa aí automotivas, foi elas toda a são evolução que o Vlad todas compartilhou com vocês da lei isso. CONAMA, é CONAMA? Fala? O CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil, que estabelece, né, essas diretrizes juntamente com o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e o PROCONV, que é o Programa de Controle de Emissões Veiculares, que foi estabelecido pelo governo brasileiro. É ele que regulamenta e que traz essas normativas todas de fora da Europa. Na verdade, as normas que nós temos aqui no Brasil, visto que o diesel é um combustível comum, né, para o mundo todo, elas é uma cópia, vamos dizer assim, completa e adaptada para a nossa realidade aqui no Brasil. Né? Falando assim do combustível, hoje a gente utiliza no mundo o S10, que é 10% de enxofre, porém no Brasil nós temos a adição de biodiesel, que na Europa e Estados Unidos não tem essa adição vamos colocar, na proporção que nós temos aqui no país. Hoje nós estamos em B10, provavelmente nós vamos chegar em biodiesel, 12%, e provavelmente até o final de 2030 a gente vai chegar em B15, né? E isso é um diferencial que nós temos em relação ao resto do mundo. É uma contribuição que nós vamos ter, né, para a redução das emissões de CO2. Muita gente fala, biodiesel no diesel é ruim, não sei o quê, mas o biodiesel ele ajuda a redução nas emissões de poluentes, né, vamos dizer assim, de CO2 e desses gases de efeito estufa. Legal. Vlad, conta sobre o Euro 6, quais são os desafios que está aplicando aqui no Brasil, né, nas nossas rodovias, nas nossas estradas, desse Euro 6 aí, e o que acarreta para o reparador com a questão do Euro 6 da manutenção, as dificuldades, pontos positivos. Entrar na rota o Euro 6, vamos dizer assim, ele é uma mudança de paradigma, né? Eu acredito assim, a gente dá treinamento, a gente trabalha com formação, e nessas idas e vindas dos treinamentos que nós damos, a gente vê que tem muitas empresas, muitos alunos que ainda não conhecem o Euro 5 a fundo. Então, sim, isso é uma dica, vamos dizer assim, é um insight, né, que eu estou dando para conhecer melhor o Euro 5, para que a gente possa entender também como vai ser o Euro 6. O Euro 6, na verdade, é uma redução dos limites que a gente propôs para a Euro 5, a redução de NOx, particulado, CO2, que são os gases de efeito estufa, né, com limites bem mais apertados em relação ao que nós tínhamos anteriormente. O que acontece em termos de tecnologia quando você faz uma redução dessa de emissões? Você tem um motor de combustão, diesel, né, que foi concebido lá atrás, e ao longo do tempo, através dessas regulamentações, a gente teve algumas evoluções do motor. Então, turbina, injeção eletrônica com alta pressão, sistema como rail. E essas evoluções elas trouxeram esses benefícios de redução das emissões e eficiência energética do motor. Como o limite de Euro 6 ele é muito mais apertado, a gente está vendo uma corrida, né, vamos dizer assim, muito grande das montadoras, para que a gente consiga ter performance do motor, a gente consiga ter redução das emissões de acordo com o que está estabelecido em norma, porque se você não conseguir provar para o governo que seu motor, que seu veículo, ele emissiona, você não consegue vender ele, você não consegue liberar, você não consegue ter licença para esse veículo. Então, o que está vindo aí em termos de tecnologia é muita coisa que está sendo desenvolvida na Europa para que a gente consiga atender esses limites. Então, nós estamos falando aí de centrais com processamento mais rápido, nós estamos falando com sistemas de catalisador com 10, 11 sensores para poder estar medindo NOx, particulado, amônia. A gente está falando aí de sistemas com geometria, tubo com geometria variável. Então, assim, está tendo uma série de evoluções, vamos dizer assim, do motor e tecnologia, né? Eu acho que o motor de combustão interna, a tecnologia dele ainda é desde quando foi inventado por Rudolf Diesel, mas o que muda é a parte de controle do motor. Então a eletrônica ela é integrada de uma forma muito mais expressiva, né, no motor hoje. Então você tem estratégias de software muito mais depuradas, você tem sensoriamentos de parâmetros de escape, de motor muito mais
bem definido e bem calibrado das montadoras, para que a gente consiga ter um controle melhor das emissões. Esse controle melhor das emissões é um benefício para nós, para a população em si, né? Com isso você consegue reduzir as doenças, né, respiratórias nos grandes centros. A gente sabe que São Paulo, Alemanha, China, Índia, né, os grandes centros sofrem bastante com essa questão das emissões de poluentes, de automotivos. Então, quando você traz para as montadoras, né, esse desafio de redução das emissões dos gases, com isso você tem uma revolução tecnológica muito expressiva, né, nesses motores para que eles possam atingir esses limites. Então, a ideia basicamente é essa. E como desafio, eu acho assim, o conhecimento. Nós vivemos uma era do conhecimento, né? A pandemia, né, falando um pouquinho do Covid, trazendo esse insight para a gente, ele trouxe um pouquinho desse pensamento que nós temos que ter acerca do planeta, acerca de várias coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que o conhecimento em si é que vai trazer para nós, né, vamos dizer assim, um alento, um alento melhor para que a gente consiga fazer com que o Euro 6 ele seja, de fato, uma verdade com menos dor de cabeça do que foi o Euro 5, né, para algumas pessoas. Né? Então, eu acho que o conhecimento acho que é o cerne de tudo. Justamente. E, Vlad, o que o reparador brasileiro hoje, né, principalmente dessa linha diesel, ele está pecando, né? Ele não está se preparando, né? Ele não está acreditando que vai vir essas implementações de bem-estar, de saúde, né? De redução das emissões de poluente hoje nos nossos veículos. A gente está vendo isso na linha leve, vai acontecer na linha diesel, tá vindo a eletrificação, os híbridos. O que o reparador diz? Que às vezes o pessoal fala, o cara do diesel é o mais ogrão, né? É o mais bruto, né? E hoje tem muito redicam, muito flexagem, falei tudo errado. Hoje nos caminhões é muito mais complexo. E a gente falando ainda do nosso setor, né? Poxa, a gente viu a crise dos caminhoneiros, o Brasil precisa de caminhão, tudo roda nesse país por causa de caminhão. E a gente tem que ter reparadores preparados para atender essa frota. Sim, eu participei até outro dia de uma live do Murilo Gun, ele fala o seguinte, né? Eu achei interessante esse insight dele, em cima disso que você está falando, né? Do conhecimento e da forma como é visto, né, o mecânico diesel. O mecânico em si hoje ele é muito especialista, né? A gente tem vários amigos, a gente tem oficina também, a gente vê que as pessoas são muito assim especialistas naquilo que faz, né? E acho que a nova ordem hoje mundial, né, para você absorver as tecnologias é que você tenha um conhecimento genérico também, não só aquele especialista, né? Você ter a especialidade como mecânico naquilo que você faz, e aí você pode formar uma letra T. A T, a barrinha, é o conhecimento especialista que você tem, né? E a barra em cima que corta o T é como se fosse o conhecimento generalista que você tem que ter. Então, assim, quanto mais especialista você for, menos leque você vai ter em relação à sua barra que corta o T lá. Quanto maior conhecimento generalista você tiver, e isso numa proporção, vamos dizer assim, uniforme, tanto especialista como generalista, você vai conseguir se sair melhor, né, com relação aos acontecimentos que estão para vir. Né, em termos, igual você falou, tá vindo veículo elétrico, veículo híbrido, tá vindo a gás. Então, assim, o conhecimento, a gente tem que parar um pouco também para pensar no futuro. Porque às vezes a gente pensa muito no imediatismo, né? A gente está ali na oficina, resolvendo vários problemas, principalmente agora, nessa época de pandemia, né? A gente tem que correr atrás do nosso, vamos dizer assim, do nosso faturamento, e a gente vê que as pessoas estão ali naquele imediatismo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, mas a gente tem que parar um pouco, né? Para pensar um pouco no futuro, né? O que eu posso fazer como empresário, né, como investidor, o que eu posso fazer em termos de conhecimento, o que eu preciso adquirir, o que eu vou colocar na minha oficina como um insight para me poder conseguir conhecer essas tecnologias que estão por vir. Então, eu acho que um pouco a cabeça, né, do mecânico hoje, tanto do empresário, ela tem que mudar um pouco em cima disso, para que ele consiga chegar lá no futuro e acompanhar essas novas tendências, essas novas tecnologias, né?
Porque o que está vindo, a gente está na ponta, a gente está vendo. Né? A discussão, você entra nas lives, é híbrido, é elétrico, é tecnologia muito mais avançada em termos de software. E então, assim, às vezes quando chega essa tecnologia para o mecânico, ele assusta. Nossa, mas já mudou, já mudou. Então você tem que pôr o pé no chão, olhar para frente e às vezes parar um pouco para pensar no que você quer, no que você espera ter como conhecimento, como formação, para que você consiga chegar lá na frente e absorver essas tecnologias de uma forma mais suave, mais tranquila, né? Eu acho que é esse caminho aí. Então, precisa ter o Insight, falou? Me fala aí os 3 cursos básicos que ele tem que fazer. Assim, básico, para ele começar a entrar no Diesel Lab, quais são os pré-requisitos que ele tem que ser assim, bom mesmo? Quais cursos que ele tem que fazer? Bom, eu acho que como a gente vive hoje no mundo da informática e eletrônica, a eletrônica passou a ser curso básico, né? Porque o mecânico, ele conhece pra caramba de mecânica, ele conhece muito mecânica, né? Ele desmonta motor, tira motor, coloca. A gente vê isso nos mecânicos, né? Essa expertise fantástica de resolver problemas mecânicos. Mas quando depara com um problema eletrônico, elétrica, e aí que está vamos dizer assim, o impasse. Então, saber eletrônica, eu acho que é importante. Saber manusear os equipamentos de diagnóstico e entender os códigos de falha, que às vezes eu vejo muito nos grupos, né? Deu uma falha tal, o que pode ser, né? Eu acho que conhecer os sistemas da forma básica de gestão eletrônica, né, como eles funcionam, e a partir daí evoluir para um sistema mais avançado, né? Eu acho que é importante, que aí e também passo a passo, né? E tudo envolve isso, né? Informática, eletrônica e de saber diagnosticar esses componentes, né? E ter uma mente aberta também, eu acho que eu colocaria, não 3, né, cursos, mais 4, né? Além desses 3 cursos técnicos, ter um conhecimento também de criatividade, né? Porque hoje a gente, nesse mundo pós, vamos dizer assim, pandemia, o empresário, o mecânico, ele tem que ser mais criativo. A oficina mecânica tem que ter uma criatividade maior. O cliente vai ser mais exigente, vai ter menos dinheiro circulando no mercado, a economia vai dar uma guinada, vamos dizer assim, menor. Então, assim, a gente tem que usar um pouco a nossa criatividade e ter uma mente um pouco aberta para poder sobreviver nesse mercado aí. E, gente, o Vlad dá treinamento de todos esses assuntos que ele está falando aqui. Quem quer saber mais dele, a gente vai deixar aqui, lá no nosso feed do Portal Amigo do Reparador, todos os contatos do Vlad, que é da Inovar Treinamentos Automotivos. Então, o Vlad dá treinamento, quer saber mais sobre os treinamentos, chamar lá no Instagram, no direct, que ele responde todas essas dúvidas. Ele viaja o Brasil dando treinamento de eletricidade e também o forte dele aí na linha diesel, né? Vlad, conta pra gente o que está vindo aí da rota, o que é a Rota 2030, tem gente que não sabe o que é a Rota 2030 e o que a Rota 2030 está trazendo para a linha diesel na questão do Euro 6. Então, o que é o Rota 2030? Em 2022, próximo agora, a gente vai ter para a linha leve os veículos Euro 6. Então, por exemplo, a gente vai ter lançamentos de vários veículos, do Amarok, Ducato, Sprinter né, já tem o sistema Euro 6. Todos eles têm que ter sistemas de pós-tratamento. Então, esses carros vão ter que usar DPF, filtro DPF, que a gente dá treinamento disso também, de sistemas de pós-tratamento, e utilização de Arla 32 para poder atingir o sistema, para atingir os limites de Euro 6. Né? Então, em 2022, a gente começa com linha leve, e a partir de 2023, aí entra os pesados. Né? Os pesados vão vir com sistemas de Euro 6, então provavelmente o caminhão vai ter, além do SCR, vai ter DPF também, né? Vai ter um sistema muito mais robusto para redução de emissões. A gente vai ter um sistema que chama anti-tampering, né? Que evita que as pessoas façam aquele remap da central para remoção de SCR, remoção do ALA. Então toda vez que o cara burlar o sistema ou tentar fazer uma alteração de software, o sistema vai travar, né? A central ela vai travar e vai evitar com que você consiga bloquear esse sistema. Então, a nível de software está tendo uma evolução muito grande
para diagnose, né, desses sistemas de pós-tratamento, para que não sejam burlados, justamente para não ter essas emissões extrapoladas que a gente vê aí, né? Então, o Rota 2030 ele começa a partir de 2023. Então, é uma proposta do governo para que as montadoras coloquem no mercado 30% da sua frota de veículos que não poluam tanto assim. Então, ela vai ter que ter um mix de produtos, né, fornecidos no mercado, além do Euro 6, de tal forma que ela consiga reduzir as emissões de CO2 e ter uma eficiência energética melhor. Então, nós estamos falando de sistemas híbridos, né? Então, a gente já ouve falar que a FCA já está trazendo o Renegade híbrido, né, para o Brasil, vai trazer. Muitas empresas, vocês estão vendo aí que o Corolla, né, que já está sendo comercializado, né, é híbrido também. Então, nesse mix de produtos que a gente tem de motor Otto, né, motor diesel, que vão ser lançados em 2022, 2023, nós vamos ter que ter um mix aí de produtos que tenham uma eficiência energética, redução de CO2, de emissão de CO2, consumo de combustível menor, e que consigam estar dentro dessa redução completa, né, de emissões dos gases de efeito estufa. E nós estamos falando de redução de 1%, às vezes, né? Então a gente vê lá nas calibrações, às vezes, o pessoal brigando para ter uma redução de 1%, 1,5% do motor que nós estamos produzindo, que é um motor base, né, de um veículo base, por exemplo, uma Ducato, por exemplo. Se a gente conseguir reduzir 1%, já é um incentivo fantástico que a gente vai ter do governo no abatimento de imposto, né, para a Iveco, para a Fiat, para essas montadoras, de tal forma que elas consigam esses incentivos. Então, a corrida por motores mais eficientes e menos poluentes vão trazer no Rota 2030 uma evolução tecnológica sem precedente para a indústria automotiva. Então, nós vamos ver híbrido, elétrico, gás, etanol, bifio, motor turbo, motor 3 cilindros. Então, vocês estão vendo essa evolução toda, já estão deparando com isso, né? Então, o Rota 2030 é justamente para isso, para a gente ter essa evolução tecnológica e uma eficiência energética melhor. Ô Vlad, e assim, eu estava até conversando ano passado com o Rebusquini, né, sobre essa questão do Rota 2030 e tudo mais. E dentro do que você acredita mesmo, né? Uma coisa é o que o governo coloca, o que as montadoras têm uma ideal, uma tendência, outra coisa é o que de fato aplica, igual o projeto antes do Rota 2030, também desenvolvimento das fábricas, das montadoras dos projetos, com o objetivo também de redução, né, de inovação e de poluentes. O que você vê assim, que não é um caminho sem volta e que para as montadoras conseguirem reduzir efetivamente a emissão de poluentes, não tem como, Babi. Babi, não tem como dar um salto no desenvolvimento. Vai ter que colocar híbrido, vai ter que colocar gás, vai ter que mudar a matriz energética. Ou já tem algumas montadoras ou equipes de desenvolvimento de motores. O que você enxerga aí? Então, quem conseguir descobrir esses insights futuros aí tá feito, né? Mas eu tenho minha aposta, né? Eu acho chegar lá e dar um insight, assim, um pulo bem grande assim, eu acho meio difícil. Mas vamos lá. As montadoras, né, elas têm as sedes delas em locais diferentes aqui do Brasil. Então, por exemplo, a Fiat, vamos falar da Fiat. Você tem a sede dela na Itália. E hoje, como redução de custo, vamos dizer assim, de operacional das montadoras, os projetos passam a ser globais. Então, globalizados, né? Então, sim, a gente está vendo muito essa questão de globalização dos projetos, de tal forma que um projeto feito na Índia, pela Fiat, ele vai ser trazido, se ele é eficiente, em termos de eficiência energética, e atende, né, as normas de emissões aqui no Brasil, esse projeto ele já está pronto lá, eu não preciso fazer um projeto novo aqui no Brasil. Então, eu trago ele lá da Índia e implemento ele aqui no Brasil. Então, as montadoras estão indo atrás vamos dizer assim, dessas estratégias, vamos dizer assim, globais de projetos, para que se consiga a redução dos custos, né, operacionais das empresas. Mas o que faz, vamos dizer assim, ter uma evolução tecnológica é mercado, o que o mercado está pedindo. Então, eu acredito que pós-pandemia vai haver uma digitalização muito grande na questão
da mobilidade, vamos dizer assim. Eu participo de um grupo que fala sobre cidades inteligentes, né? Então existem grandes países, por exemplo, Noruega. A Noruega, a partir de 2025, 2026, não vai ter carro motor a combustão. Né? Não se vende na Noruega carro motor a combustão, só veículo elétrico e híbrido. Né? Então, sim, existem algumas iniciativas globais de países mais desenvolvidos em cima disso. Então, eu acho que o que vai forçar a evolução tecnológica e um insight assim muito mais agressivo justamente são essas iniciativas dos países mais desenvolvidos, né? Vamos dizer. E nós, como país ainda em desenvolvimento, a gente vai ter que correr atrás desse mercado, dessa evolução que está ocorrendo lá fora. Né? Vamos ver o que acontece aí. Quem viver, verá, né? Vamos dizer. Justamente. E focado e direcionado aí, Euro 6, sensores, atuadores, que a galera não está sabendo, estratégia, que a galera tem que estudar mais, não está sabendo, está dando muito problema aí. Eu vejo muito na questão do Arla, principalmente, né? A gente chama de estratégia de anti-tapering, né? Que é quando você tem o erro. Nos carros novos agora, no Euro 6, né? Tá no Euro 5 também, todo erro de emissões, né? Todo erro que afeta e faz com que você tenha um aumento agressivo das emissões, ele vai ser tratado de uma forma diferenciada, né? Ele vai ter um aviso sonoro no painel, um aviso através de uma luz de espia, e posteriormente, se não houver uma resolução desse problema, vai ser feito chama de depotenciamento no motor. Né? Isso já acontece nos veículos Euro 5, e isso vai ser muito mais agressivo nos motores Euro 6, né? Devido à gama de sensores que nós vamos ter. Por exemplo, acréscimo de sensor de qualidade do Arla, então a gente vai conseguir detectar se o Arla ele está batizado, ele está adulterado, e ele influencia nas emissões, vamos dizer assim. Se você usa um Arla adulterado com mais água ou menos ureia, né, você não vai estar reduzindo as emissões de NOx. E isso o sistema vai conseguir detectar, e ele vai penalizar o condutor, o motorista, com uma redução de potência do motor. Né? E isso vai ser muito mais agressivo. Então a gente vai precisar de equipamentos mais sofisticados, que consigam zerar essas falhas, que consigam fazer o aprendizado desse sistema novamente, para que ele possa voltar à sua condição normal. E essas ferramentas, vamos dizer assim, genéricas do mercado, que não acompanharam essa evolução, o mecânico vai ficar na mão, ele não vai conseguir fazer diagnose nesses veículos. O que acontece hoje no Euro 5, né? Alguns caminhões aí, por exemplo, tem muita gente que compra, às vezes, o equipamento da montadora, né? Ele tem que comprar um Insight, tem que comprar o equipamento da Scania dedicado, para poder fazer diagnóstico bem feito. Então, no Euro 6, isso vai ser muito mais intenso do que no Euro 5, devido à gama de sensores, a gama de estratégia, um software mais depurado, muito mais depurado em relação ao Euro 5. Então, tudo que a gente está vendo no Euro 5, que o pessoal está fazendo, burlar o sistema, aumentar a potência do motor, mexer no software, isso aí no Euro 6 vai ser muito mais difícil. Né? Eu fui atender quando eu estava na CNH, eu fui num cliente em São Paulo, na Magno. Eu, como CNH Industrial, coloquei uma calibração nossa, original, no Magno, um motor, né, é um F6, aliás, um Cursor 10, e o carro bloqueou. O trator ficou bloqueado. Teve que vir um cara da concessionária com um dongle, com uma chave, né, um softwarezinho, ele colocou no notebook e ele acessou o sistema e desbloqueou o trator. Então, essas coisas estão começando a acontecer, né? As montadoras estão trazendo para dentro dela essas travas, vamos dizer assim, essas travas de software que futuramente vai ser complicado às vezes, né, gente? Tem uma pergunta aqui do André, que ele fala assim, não seria investir em carros elétricos ao invés de investir em sistemas de controle de emissões? Então, vamos. Isso é uma pergunta, excelente pergunta. Andrezão, parceiraço nosso. Né? Eu participei, ainda bem que eu participei dessa live de motor de veículo elétrico, aí eu consegui responder essa pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantas peças, quantos componentes tem num veículo normal?
Por exemplo, vamos pegar o Uno, né, um carro. Você tem mais ou menos 2.700, 3.200 componentes num carro. Se você pegar um veículo elétrico, o chassi, suspensão, direção, é a mesma coisa, não muda. Mas em Uhum. termos de motopropulsor, você reduz assim drasticamente o número de componentes. É muito mais fácil. Na palestra que o cara falou, se você pegar um cara que monta um carro normal hoje, com motor de combustão interna, ele montaria tipo, sei lá, 400 carros por ano. Né? Se você pegar um veículo elétrico, o mesmo cara, ele montaria mais de 1.800, 2.000 veículos elétricos. Então nós estamos falando assim de redução de produção, de mão de obra, eficiência na produção, nós estamos falando de número de componentes menores, uma logística menor. A Fiat tem mais de 100 fornecedores. Um veículo elétrico você teria 3, 4, sei lá, 10, 15 fornecedores de componentes. Então, assim, é um futuro que, vamos dizer assim, inevitável. Ele vai acontecer, com certeza. Uhum. É. Com Isso é certeza só vai uma das ser. vantagens. É. Isso é só uma das vantagens, vamos falar assim, em termos produtivos, mas a outra vantagem é um carro elétrico, um motor elétrico, por exemplo, você desligou, você parou no trânsito e desliga. Ele não está emitindo poluição. Aham. Quando você pisa no acelerador, você tem o torque máximo a 0 RPM, você não precisa ter marcha lenta. E aí por aí vai, emissão zero de poluente. Então, não sei se eu consegui Vamos responder ele lá. aí, mas acho que é. Eu acredito. Tem um pessoal aqui que deu boa noite, pessoal da Hiperfreios. Eduardo também mandou um abraço e falou: infelizmente ainda não existe mecânicos que não se adaptaram à eletrônica dos veículos atuais. Quem mais aqui? O AFL Serviço Consultoria mandou boa noite, Babi, boa noite, professor Vladimir. Falou que é de Leonildo de Itabirito também mandou: Boa opa, beleza. noite. Boa noite. João Só Bolinha. parceiraços. Ah, que ótimo. João Bolinha mandou um oi. O pessoal aqui tá falando. Diesel elétrico. Comenta aí, ó. Inovar pediu para encomendar, para comentar sobre diesel elétrico. Antes da gente ir para o finalzinho da nossa live. Então, o Rota 2030, ele, como a gente falou, ele vai trazer para o nosso país uma evolução tecnológica muito expressiva, né? Já existem alguns movimentos, existe uma empresa, até sugiro vocês depois entrarem aí, que está localizada em São Paulo, chama BYD, que é BYD. É uma empresa chinesa que já instalou aqui em São Paulo e eles produzem veículos, ônibus, caminhões elétricos, né? Eles já têm todo um portfólio, você entra lá no site deles, ele tem todo o portfólio para veículos de tração, né, elétrica. Eu acredito ainda, se não houver uma transformação muito forte na Europa para veículos de carga, né, diesel, para híbrido ou elétrico, eu acredito que no Brasil ainda a gente vai ter um pouco ainda de veículos diesel, né? Depois um outro segmento seria o veículo gás. A gente trabalhou muito tempo lá na CNH com gás, né? A gente tem aí Ducato, tem Tecto, tem Stralis a gás. Eu acredito muito no LNG, que é o gás liquefeito de petróleo. Ainda você tem, por exemplo, caminhão Stralis que rodou 1.300, 1.400 quilômetros com 40 toneladas, usando um abastecimento de LNG, né? O LNG você tem que manter ele a menos Duvida. 120 graus, esse é o problema. O problema do LNG é a temperatura negativa que você tem que ter. Então você precisa de um sistema criogênico, então você precisa usar criogenia, né, que é caro o sistema para poder manter o gás a menos 120 graus, mas ele é líquido. E líquido você consegue ter uma autonomia maior, com um tanque menor, você não precisa ter aquele monte de cilindro de gás, né? E você consegue rodar 1.400, 1.500 quilômetros com uma carga de 40 toneladas. Motores eficientes a gás. Existe já na Europa rodando, e eu acredito que para veículos de carga, a gente vai ter esse gap sendo ocupado por esses veículos. Como veículo elétrico e híbrido, eu acredito muito mais depois do Rota 2030, né? Lá, não sei, vou chutar, talvez 2050, a partir daí
A gente vai começar a ter no Brasil, nos países da América Latina, veículos elétricos para veículos pesados. Uhum. Entendi. Vlad, já indo para o finalzinho aqui da nossa live, né? Vai dar 40 minutos de live. Deixa seus recados finais, suas observações sobre essa questão, assim, para o reparador, o que ele precisa, que já está aí no nariz dele, que ele não está fazendo. E fala também dos seus cursos, seus contatos. Faz esse fechamento para a gente. Então, apesar da gente trabalhar muito com tecnologia, né? O tempo todo, tecnologia, engenharia na cabeça, eu acredito muito no ser humano, na capacidade que ele tem de transformação, de entender que a gente precisa um do outro, que a gente precisa de um planeta um planeta melhor, né? Com menos poluição, com pessoas melhores, que pensem. Eu acredito muito que agora, depois desse pós-pandemia, a gente vai ter que ter pessoas com um coração melhor, né? Para poder doar para as pessoas, para poder ter essa interação maior entre as pessoas, eu acho. Com relação aos treinamentos, a gente tem a Inovar, né? Tem o nosso portal ali no Instagram, no Facebook, acompanha a gente lá, a gente lança muito vídeo, tem muita informação, né, que a gente coloca nesses canais da Inovar. Os treinamentos, eles estão retomando bem, assim, de leve, a gente está fazendo alguns experimentos, né, de treinamento de eletroeletrônica, câmbio automático, para o diesel a gente tem lá o Euro 5, vamos ter o Euro 6, né, com a Sprinter, com outros sistemas. Então são treinamentos bem técnicos, né, com muita informação, muita dica e com muita experiência. Quem fez, eu acho que está satisfeito, o pessoal me liga, a gente tem uns grupos do WhatsApp aí que o pessoal participa. E eu acho que a base de um bom profissional, de uma boa oficina, é a informação. Eu acho que a informação de qualidade, né, certa, no momento certo, ela vai trazer muito retorno financeiro para aqueles que investirem nisso. Né? Eu acho que esse é o caminho. Vou puxar a sardinha aqui, galera, que o Vlad, ele tem um conhecimento, assim, muito amplo, e como ele trabalha, né, trabalhou muito em desenvolvimento, sistema eletrônico de gerenciamento, desenhando estratégia de funcionamento de motor, que é muito louco, né? É muito complexo. O que um sensor, o que um rotulador, o que é mecânica, o que a mecânica dos fluidos dentro do motor faz. Então, assim, ter um treinamento com um professor que tem essa base, né? Que além de ser mecânico, né, Vlad? Eletricista, trabalhando na área elétrica, tem oficina, Sim. trabalha com engenharia, com desenvolvimento e pesquisa, trabalha com motores de locomotivas a álcool, projetos experimentais, e ele está aqui super aberto e dando treinamento aí para esse Brasil. Então, assim, segue lá Inovar Automotivo. Quando você entra no portal do reparador, você vai ver lá os vídeos do Renato. Pode entrar, que o Renato é sócio do Vlad, que investe muito nessa questão do treinamento, e sempre está trazendo conhecimento de ponta, né, Vlad? Sim. Sempre está atualizando e tudo mais. A gente estuda bastante, a gente está antenado do que está acontecendo, do que vai vir, então, assim, não é ser futurista, mas a gente está sempre estudando e entendendo o que é melhor para os nossos clientes, né? O que é melhor para os nossos treinandos, né? Então, a gente está muito atento a isso, pode ter certeza que são conteúdos bem expressivos, de muita informação, né? Quente, saindo do forno, direto do forno, então, acredito, assim, muito na nossa capacidade. Justamente. E, pessoal, eles têm um grupo lá deles, fechado de treinamento, que eles dão auxílio também, um grupo fechado, tipo um fórum da Inovar, para quem passa pelos treinamentos da Inovar, não é isso? Então, sempre tem um acompanhamento deles lá, dos instrutores. Sim, a gente tem esse grupo, né, que, na verdade, sempre quando tem algum problema e os alunos não conseguem resolver entre eles, a gente entra e dá um suporte. É bastante produtivo. Eu já vi vários grupos de WhatsApp e de oficina que não funcionam. O nosso, acho que graças a Deus está funcionando até hoje. Então, porque o pessoal gosta e entendeu, né, o objetivo do grupo. Acho que isso é o mais importante. Bom, vamos lá encerrar a live, né? Acho que foi muito Tem uma legal. pergunta aí, ó. Ô, Bárbara, tem uma pergunta aí para motos. Quem indicam, né? Ah, perdão. Responde.
Vlad, a internet está funcionando? Opa, aí voltou. Você tinha travado aí, mas voltou, Quer galera. responder? Parabéns, pessoal. Tá dando um alô aí, agradecendo. Acho que nós é que temos que agradecer, né? Tipo, compartilhar o nosso conhecimento. Acho que é sempre bom a gente estar trocando essa informação com os alunos, com quem acompanha a gente. Então, nós estamos aí abertos. Quem precisar de informação é só mandar aí nos canais que nós temos, perguntas, dúvidas, a gente consegue ajudar. Tá? Tá. A minha internet está travando um pouquinho. Peço desculpa aí se eu não conseguir responder alguma pergunta. Vou pedir para quem fez alguma pergunta, se eu não respondi, deixar nos comentários desse vídeo que vai ficar lá no feed do portal Amigo do Reparador. Beleza? Bom, pessoal, acompanhe a gente aqui no portal. Eu vou estar aqui na Oficina Amiga da Mulher intermediando essas entrevistas dentro do portal Amigo do Reparador. A gente vai trazer muito conteúdo, muito conhecimento bacana aí. Beleza? Muito obrigada, Vlad. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Maia chegou aí agora no finalzinho da live. Um parceiro também, muito obrigada. Um forte abraço, pessoal. Estuda, tem que estudar, tem que estudar. Tchau, tchau. Ótimo. Boa noite.